Estamos aqui, então, iniciando mais um programa aqui do nosso projeto Conectando o Saber, projeto da DESUL, né, na busca dos caminhos da sustentabilidade. E hoje, com a ilustre visita aqui de um grande amigo, né, de longa data, do seu Vitor Luiz Oldoni, que eu digo que o Luiz nós temos em comum também, né, é o nome do meio, nome de santo, né, Vitor. Mas o Vitor tem uma caminhada muito grande na vida comunitária, depois de ser professor no interior do estado, né? Veio para cá, atuou muito na vida comunitária, nos conhecemos no Grêmio Niterói, aqui, né, em Canudos, como conselheiros, há muitos anos atrás. O Vitor teve uma atuação muito forte na Sabetran, aqui, né, nas Sociedades Amigos do bairro Niterói. Também teve na Câmara de Vereadores, aí, né, tivemos juntos também na vereança, né, Vitor? E depois passagens por, né, por algumas funções dentro do Executivo Municipal também, onde compartilhamos aí algumas experiências, né, o Vitor no comitê, né, dentro do departamento de esgoto, coordenando o departamento de esgoto fluvial do município, importante, estratégico, né, para o departamento, e lá o Jorge Lander, né, no tempo, aterro de resíduos. Bom, Vitor, primeiro dizer que é um prazer imenso, né, poder, né, ter a oportunidade de aprender mais contigo aí sobre essas questões todas que vivenciamos, que tu vivenciaste no município de Canoas, na tua experiência, né? Eu queria que tu te apresentasse então para nós e começasse a falando alguma coisa dessa vida comunitária aí que iniciou aqui no bairro Niterói. Boa tarde a todos aí. E começar dizendo que hoje eu não faço mais nada disso que o Hernani falou. Hoje eu sou um mini agricultor. Bem, E moro no interior de voltou às Santa Rita. origens. Voltei. Moro no interior de Santa Rita e ali eu participo de algumas ações da comunidade, algumas ações da prefeitura também, né? Então a gente não perde nunca aquilo que a gente aprendeu a fazer junto à comunidade. Vamos aí. Bem, bem. Comunidade também que tu diz também, o Vitor tem uma passagem também forte aqui, né, trabalho junto à Igreja Católica, né, aqui no bairro Niterói, na comunidade Nossa Senhora do Trabalho ali, né, onde foi presidente do Conselho Pastoral, é isso, né, então, muito tempo. Fui coordenador por 2 vezes ali. Uhum. E participei sempre de pastorais na paróquia, né? Enfim, eu estava sempre no meio ativo da paróquia durante o tempo que eu morei em Niterói. No bairro Niterói. É. Mas tu participasse ali da Sabetran, né, Vitor? E pela Sabetran, tu participasse ali também com o Clube Albatroz e tal, dessa questão da constituição aí, dos comitês de bacia, no início, né, da montagem deles aí, em função do cumprimento da lei das águas, né? Queria que tu contasse para nós um pouco dessa tua experiência aí, quando, né, foi iniciado esse trabalho a nível nacional, né, junto coordenado pela ANA, né, isso, Agência Nacional das Águas e tal, que tu participaste aí e nos passasse um pouco dessa experiência que é tão importante aí, né, para a cidade de Canoas. Eu vou tentar discorrer desde o início, né, na Sabetran, e a Sabetran como entidade associativa, é, representando o bairro Niterói, a gente foi, eu era suplente, então na época o titular é o finado Dil. O seu Dil lutou muito por O isso. Gil Gomes, Antes de se criar os comitês, né? A gente estava ali no Albatroz, buscava, junto à comunidade, a fazer com que o nosso rio Gravataí não fosse poluído. Naquela época, a água para Canoas era captada ali no Clube Albatroz, um pouquinho o para cima. Albatroz é um clube náutico, um clube de pesca ou só náutico? Ele Não, mais esportivo, né? Esportivo. Esportes náuticos. Sim. Isso. E dali se começou, então, a se constituir, através da FRACAB, chamou as associações, e daí começou a se criar os comitês de bacias, né? Sim. E aí fomos nos arrastando durante muitos anos, porque ela é uma entidade não governamental e que os governos não davam importância nenhuma para isso, né? Então, o que nós defendíamos naquela época era não poluir o rio Gravataí e, por consequência, o rio dos Sinos também, né? Porque nós somos banhados por duas bacias, né? A dos Sinos e o Gravataí.
E aí se começou uma peleia dentro do comitê Gravataí, do qual eu fazia parte no começo, só também, né? E aonde a gente encontrou muita dificuldade, porque os aruzeiros, por exemplo, daquela época, eles chegaram muitas vezes em algumas reuniões, por exemplo, lá em Santo Antônio da Patrulha, a reunião não terminou. Ela terminou com a ordem de alguém que chegou lá e disse que não Pelo era conflito que tinha Exato, entre né, a questão. e o conflito era o Banhado Grande. Hum. Banhado Grande, uma extensão grande de preservação ali. É a nascente do Gravataí, o Banhado Grande, é isso, né? Nascente fica lá em Santo Antônio, na região de Santo Antônio. E os arozeiros começaram a secar o banhado, por consequência, secaria a nascente do Gravataí. Então era essa a nossa peleia. Né? Então, na verdade, tu falaste que nós somos banhados pelo Rio dos Sinos, né? E o Gravataí, né? Nas suas foz, né? Aqui, né? Uhum. E Santo Antônio é as nossas nascentes, tanto do Rio dos Sinos, né? Que no Cará, lá, né? Hoje já emancipado, né? Que sai lá pelo vale, né, do Paranhana, né, e tal, vem o Rio dos Sinos e o Gravataí que vem aqui pela né, por Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, né, Santo Antônio, Glorinha agora, né. Então tinha esse conflito com a agricultura. Por que se dava esse conflito, né? Porque se dava conflito porque nós junto com o pessoal da Corsã, enfim, já tinha a participação de outras entidades também, né? Buscar preservar a nascente do Gravataí. Né? Então, eles tiravam a água dali, secavam o banhado e criavam esse conflito. Isso. E nós tínhamos também, a gente é muito ligado com o Comitê Sinos, porque o Comitê Sinos tinha naquela época uma briga, porque Santo Antônio da Patrulha e outros municípios ao redor ali, eles despejavam o lixo no Rio dos Sinos e captavam água no Rio Gravataí. Então, eles usavam 2 bacias que, por lei, na época, começava a se debater sim. Essa situação. Essa época, que ano foi mais ou menos isso? Foi antes da lei das águas, né? Eu acho que foi. Foi bem antes. Ela não... através da criação dos comitês, nós somos o Comitê Gravataí, um dos comitês mais velhos do Brasil. Né? Tem o Comitê das Águas, que é lá na região de Sorocaba, em São Paulo. Sim. Aquela região ali, que era o comitê mais forte da época. E eles produziam bastante coisa, foi dali daquele Comitê das Águas ali que saiu... Lá de São Paulo, da região de Sorocaba. Saiu o primeiro presidente da ANA. Da Agência Nacional das Águas. Então, foi uma batalha, assim, não vencemos ainda essa batalha, sim, porque continua as pessoas interessadas a fazer com que isso aconteça e o interesse econômico. Isso. Ficar atrapalhando. Com essas muitas vezes eles fazem isso sem conhecimento. Eles enxergam nisso um entrave para a economia, né? Mas não é. Que a luta começa nesses pontos, né? Então, exatamente aí. E justamente agora tu trouxeste essa questão, esse dia o professor Sérgio Tamazunas também nos deu um relato aqui, né, junto com a Luísa Camargo, dessa questão dessa região do Banhado Grande ali, com os agricultores. Então, nós fomos atacados em 2 pontas, um com o desmatamento, né, da Mata Atlântica, né, e da Ciliar, lá no nascente do Rio dos Sinos, né, então, desmatamento, tanto que é um dos principais assim, programas, né, do plano de ação da Bacia dos Sinos, né, é a recuperação da Mata Atlântica. Começa lá pela recuperação da Mata Atlântica, da Mata Ciliar e tal, que foi, né, nesse período, começou a ser desmatado lá. Então, e os agricultores aqui embaixo com os arroz aí, né, plantio de arroz aí, que nós tivemos um retrocesso nisso também agora, né, mais recentemente. Na época também, eu me lembro que no Gravataí tinha captação da Corsã ali, né, tranquilo, da água, e acabou indo, né, por um rumo muito forte aí, né, de poluição e de seca. Eu lembro que quando eu estive aqui com o secretário de Desenvolvimento, vamos chegar lá depois
né, em alguns projetos aí. Secou o rio totalmente ali, né? Secou, parecia só pneu e troço no fundo ali. Né? Não sei se tu recorda desse período lá para 2005, por aí, 2006, foi bem no período que eu estava de secretário, que a gente estava discutindo a questão do licenciamento ali do Distrito Industrial, e eu ia muito à FEPAM e dizia para eles, agora, né, eu quis se preocupar com isso, né, com a questão da... Eles já tinham um trabalho na frente. Bom, aí, naquele período, aí surgiu aí, depois da ANA, um trabalho que surgiu e culminou com a Lei das Águas, né, então, que se criou aí, oficializou, então, os comitês de bacia, né, através da Lei das Águas, e que eu tenho dito bastante, que é muito interessante, que nós fomos pioneiros no Rio Grande do Sul, né, na lei, né, nessa estratégia em 94, né, de criar o sistema das águas, proteção das águas, né, onde se prevê a cobrança pelo uso das águas, que nunca se implementou no estado do Rio Grande do Sul. Então, né, fomos pioneiros, a União replicou isso em 97, né, a mesma lei, né, e nós implantamos, já tinha os comitês, então já tinha os arranjos aqui, né, feitos aqui de sentido da proteção, mas levamos 20 anos para fazer os planos de bacia, que foi em 2014, né, foi investido recursos aí né, em consultoria para fazer os planejamentos de bacia, e aí já se passam mais de 11 anos e nós não temos a cobrança pelo uso das águas, e tivemos todo né, esse desastre ambiental aí, que, pelo descumprimento da lei, né, se tivesse cumprimento da lei, então chegamos nisso. Mas se tivesse essa experiência, então, lá na Sabetran e toda nas águas, e depois nós tivemos uma passagem aí pela Câmara de Vereador, como vereador, né, Vitor? Queria que tu contasse um pouco para nós como é que foi essa experiência aí também, né, do Legislativo Canoense. Com os comitês, né? Ligado aos comitês, é isso? Não, mas a tua passagem como um todo, né, na cidade. Bom, eu me tornei um candidato e concorri várias vezes, ficando como primeiro suplente. Eu estava no Partido Socialista Brasileiro, as primeiras 2 eleições, né? E depois PSB. eu achava que já tinha contribuído com a minha parte na questão política, então, da cidade, né? E quando da eleição do Olívio Dutra, ele me convidou para mim ir para o PT. E eu acabei aceitando os argumentos do governador, fiz a campanha dele e fui para o Partido dos Trabalhadores. Aí eu, entrando no Partido dos Trabalhadores, eu fiquei como candidato Na eleição de 2000, né? de 2000, como candidato escolhido o único candidato escolhido, apoiado pela Tendência, que a gente fundou para não entrar no Partido dos Trabalhadores, que era um movimento socialista. Sim. Movimento do PSB, se criou um movimento socialista dentro do Partido dos Trabalhadores. E eu tive uma eleição assim, em relação às outras, e aquela que eu perdi como vereador, a reeleição, uma eleição fácil, ela de muita aceitação, nada, despesa zero, né, pouca coisa de despesa, bastante pessoas me apoiando, me elegi. Te elegeste em 2000, né? Em 2000. Nós tivemos E o que tu tem lá de mais marcante aí nessa passagem na Câmara aí? Tem várias coisas, a gente pode deixar escapar algumas, né? Mas eu me preocupei, enquanto vereador, passar por ali e deixar uma marca. Sim. E essa marca fica como um legislador local se tu apresentar alguns projetos de lei que sejam aprovados e que perdurem, né? E Isso. foi isso que eu fiz. Durante os 4 anos de mandato, eu apresentei 32 projetos de lei. Alguns passaram, a grande maioria não, né? Então, até porque... Sim, na época era oposição. Oposição, né? E tal. Mas foi uma experiência muito saudável, né? Porque eu brigava lá na Câmara para as coisas da sociedade como um todo. A gente não visualizava brigar lá dentro ideologicamente só isto aí. Só para um segmento da sociedade. Exatamente. A gente brigava por aquilo que foi a proposta do mandato. Né? Fazer um trabalho pela cidade e pela comunidade como um todo. Me lembro disso, que nós tivemos alguns, né, aliás, embates lá, quando eu tive a oportunidade de assumir também como suplente, né? Então, assumi em 2002 e fomos colegas ali, então, e com partidos, né, opostos, me tornei líder do governo, né? Do governo Ronquete ali. Mas a gente teve essa construção sempre, né? Então, eu trabalho em alguns debates mais pontuais e tal, mas lembro de construção de projetos comuns, né? E um deles, né, lembrava outro dia aqui, que foi em relação
o centro de zoonoses, é isso, né? Que nós tivemos pudemos ter a atuação conjunta ali no sentido do sucesso da proposta. Conta um pouco para nós desse projeto, do que foi que resultou nisso aqui, né? Este projeto surgiu assim como uma batata quente, né, de última hora, né? E quem encaminhou este projeto para mim foi um rapaz que trabalhava no departamento que não tinha secretaria ainda, né? Sim. Recém tinha se criado a secretaria, mas ele estava ainda aquele projeto parado no departamento de ambiental, né? Isso. Meio ambiente. Sim, não tinha secretaria do meio ambiente. E como o projeto tinha prazo para se mandar para Brasília, para que viesse a verba para se construir o centro de zoonoses, foi aí que eu tive que me aliar contigo, que era o líder do governo, como presidente da Câmara, e nós fizemos isso aí numa sexta-feira. Acabamos de fazer, né? Quem digitou... O presidente, à época, vereador Butiá, nosso grande amigo comum, né? Então, e foi protocolado na sexta-feira e foi votado daí na terça-feira, né? Terça-feira. Eu sei que nós votamos dentro daquele prazo ali, deu uma atropelada lá no regimento. Porque nós tínhamos um prazo até terça-feira para votar. Mas se nós votássemos na terça-feira e depois enviasse o projeto, ele não chegaria a tempo, porque ia se esgotar o tempo. Sim, né? Sim. Prazo para habilitar garantir a emenda orçamentária lá, né? O projeto foi enviado para Brasília na sexta-feira. Foi até o pessoal tinha ido para a praia, ficou você... agora eu entendi. Esse dia tu me contava, isso eu não recordava. Eu recordava que a gente fez. Fiz uma redação, né? Exato. A justificativa estava pronta, mas faltava casar alguma coisa que tinha que estar no projeto e sair da lei orgânica do município, né? Isso. Então foi aí que você me deu uma mão, por ser um conhecedor. Nós trabalhamos juntos, né, pela cidade. Foi a conquista do primeiro centro de zoonoses aqui do município, que é ali na Boqueirão ainda, é o mesmo local. Se nós tivéssemos olhado aquele projeto com outros olhos, né, a sociedade, o Poder Executivo, o Poder Legislativo também, hoje nós teríamos aqui em Canoas um projeto modelo para o Brasil. Isso. Porque nós íamos empregar muitas pessoas. Ter um auditório, ter cremação lá, enfim. Era um projeto completo, né, que acabou ainda não se constituindo. Exatamente. Não se e daí ficou totalmente. por falta de, não sei o que houve aí, não se construiu o espaço físico. E aí ficou só existindo a lei de zoonoses, se criou o canil municipal e está aí até hoje. Né? Tinha aquelas coisas dessa questão dos partidos, né, da política. O governo federal assumia lá, era contra, ficava difícil. Eu me lembro que a construção da Escola Técnica Federal, né, foi um trabalho, na época, Centro Federal Tecnológico, né, que foi uma dificuldade muito grande por causa exatamente dessas disputas políticas. Né? O governo municipal não queria o projeto que era do PT, do governo federal, e o governo federal não queria fazer Canoas, que era outro partido. Não foi uma guerra aí de anos aí que nós conseguimos. Mas também lá, eu me lembrei muito do Centro Federal Tecnológico, hoje do Instituto Federal, porque acabou tendo um enfraquecimento, né, do projeto. Nós tínhamos 10 milhões previstos para fazer, né, toda uma estrutura ali, e acabou os caras partilhando esses 10 milhões, levaram 5 para Farroupilha, implantaram lá, então, né, foi muito mais difícil, né, a caminhada do que... E agora tu falou do Centro de Zoonoses, eu me lembrei exatamente disso. Mas foi um trabalho que se consolidou, me lembro do processo, e a gente, que é um exemplo muito claro de que se buscava sempre a construção, né, de alternativas do município, e foi uma época de bastante construção. Aí tu me diz que não teve a reeleição, eu estava... Né, também, eu nunca me elegi, né, eu fui suplente, naquela época tinha exercido como suplente, concorri 5 vezes, não me elegi nenhuma delas. Mas aquela de 2004, justamente quando nós trabalhamos ali, foi quando eu fiz uma votação muito grande, né, e acabei não me elegendo, ficando na suplência, porque diminuiu o número de vereadores. Porque diminuiu o número de vereadores, a gente aumentou muito a votação, né, não sei se o teu caso foi o mesmo ali, mas... Eu não diminui a votação, eu aumentei a votação. Pois eu também, eu fiz quase o dobro da votação da primeira eleição, que eu tinha ficado de segundo suplente, e acabei não, porque diminuiu para 15 o número de vereadores, né? Então, a gente tentou retomar, lá foi a única eleição que teve 15 vereadores, foi o único mandato, né?
E aí nos encontramos à frente na gestão pública, né? Então, tu foste diretor lá eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Eu fui gestor. E tu foi gestor de unidade. Gestor de unidade. Era como fosse diretor. No departamento. Eu queria que tu contasse um pouco que tu trabalhou ali justamente com essa questão, né, das casas de bomba, dos diques, né, de proteção, do sistema de proteção, né, o que tu podia nos relatar um pouco sobre isso aí, sobre a tua experiência lá nos anos 2005, né? 2006 eu assumi. Ah, foi quando tu assumiste, um ano depois ainda, né? Eu assumi um serviço na prefeitura e o prefeito me disse, olha, Vitor, tu tem 2 anos de prazo, nós temos 2 anos ainda de mandato, tu tem 2 anos de prazo para gerenciar a construção de uma casa de bomba e reformar as outras, né? Aí eu praticamente me mudei para casa de bomba número 7, ali na Matias, fiquei ali na Capatazia, eu ficava o dia todo ali, né? Então, foi um trabalho digamos, leve. A número 7 também é na Curitiba, né? Ali tu Curitiba. tem a 6, a 7 e a 8. Ou só a 6 e a 7? Ali? Tinha a 6 e a 7. Hoje tem mais uma. Tinha a 8, poderia ser a 8, só que a 7 mudou para 6. Isso. E a 6 foi para baixo. Entendi. Depois se construiu, mas depois tinha aquela lá do Mato Grande, que era um motor só, né? Sim. Só uma bomba, e depois se construiu a outra ali nas confluências da Irineu de Carvalho Braga com aquela, esqueci agora o nome do valo, aquele que vem da base aérea. Do Arroio-Araçá. Isso, e o que sai da Vila Natal, ali embaixo da Santo Operário, e faz a confluência ali. Mas ali naquela época não tinha os diques ainda prontos ali, né? E no Mato Grande, tu tá falando, né? Lá não, lá embaixo. Lá, já passando os trilhos de trem, nas confluências dos valos ali, né? Sim. Então, ali se construiu a casa de bomba. Entendi. E naquela época nós tínhamos, foi contratado um estudo técnico, e aí que aquele senhor lá, que eu esqueço o nome... O senhor José Amadeu, mergulhador aí. Ele disse no relatório dele, e eu entreguei para o prefeito, que os poços, que chama fosso, né? Isso. Da captação dos caracóis das bombas já estavam assoreados, né? Então precisava se fazer isso aí. Depois eu tive esse trabalho que me deu o prazo de 2 anos, em 7 meses, que é conta mentiroso, mas em 7 meses nós inauguramos aquela casa de bomba lá e todas as outras reformadas, né? Então a gente deixou um local bom para trabalhar na Capatazia. A gente construiu uma churrasqueira, cozinha, se comprou talheres, enfim, espetos. E quem me ajudou bastante foi o Pedruzzi. O Pedruzzi é um cara muito bom de trabalhar com ele. Gilmar, saudoso. Eu me reportava a ele na Secretaria de Obras, ele era um secretário, né, na época. Então a gente fez um trabalho muito gostoso de fazer. E o que aconteceu? Eu terminei com o meu trabalho, não terminou o mandato do Ronquete, e eu fiquei meio zanzando lá pela secretaria. Ansioso. E aí o Estelo, conversando com o Pedruzzi, porque a gente fazia reuniões praticamente todos os dias, né? Tinha aquela... Estelo Altair, Estelo. Isso. Aquela ligação ali do loteamento Ubra até a Estrada do Nazário, lá por trás ali. Então era uma ligação pequena e tinha que se fazer uma volta muito grande. E aí eu como entendia um pouco, foi o meu primeiro trabalho, foi terraplanagem. Sim, Aí me deram este trabalho que durou um pouco mais de 2 semanas. Me deram um trator, uma escavadeira e por aí o material eu dei um jeito daqui, um jeito de lá, deixei com a pedra brita já pronta, a caixaria da rua pronta, depois foi asfaltado.
Depois, o que eu fiz? Eu busquei serviço, eu mesmo fui atrás de serviço, que foi visitar as caixas, as bocas de lobo, né? Sim. As caixas de Sistema de drenagem Isso. urbana aí. Então eu comecei por Niterói, era um inverno, e visitei toda a parte, até o hospital ali, a Vila Chácara Barretos ali, A Nossa das Graças ali. para baixo ali eu busquei, fiz uma radiografia do que não estava a microdrenagem de Canoas. Sistemas de microdrenagem, é. canalização. Vê, interessante esse trabalho todo. Tu estava falando do seu José Amadeu, eu me lembrando que eu conheci o seu José Amadeu, ele me disse que trabalhou mergulhando aqui em Canoas naquela época para Mercúrio, acho que era outra empresa. Era Mercúrio. Que fazia manutenção. É. Isso que entregar quando tu diz que deixou a manutenção pronta, completa, recuperada, a casa funcionando e com uma assistência, um contrato em gestão vigente da Mercúrio, me lembro que ele contou. Mas eu conheci o seu José Amadeu lá no Cais Mauá, lá no projeto da Praça Náutica, que nós implantamos lá, né, que foi um projeto que a DSU iniciou, depois constituiu uma empresa Celebra, e o seu José Amadeu morava na ilha, né, então, e nós tínhamos lá o projeto já do atracadouro, né, do embarque e desembarque, tinha um parceiro aqui de Canoas, que tinha uma lancha, e depois comprou o Puntum, que é uma embarcação mais, né, para 24 pessoas, ali 22 pessoas, passageiros, mais os tripulantes. Uma embarcação assim que bem de passeio, de turismo, né, náutico, bem interessante, bem importante. E o seu José Amadeu foi atingido pela enchente lá então em 2023, né, a ilha atingida. A esposa dele tinha ido para o Tesourinha e ele nos procurou lá então para deixar o material dele lá. Nós tínhamos lá a nossa sala de monitoramento, bem alta, em cima, né, os containers lá. E ele tem um material de mergulho e tal, então nós guardamos o material dele. O Emerson lá, Emerson Oliveira, era o nosso diretor de operações náuticas, uma relação com ele sempre ali, nos ajudava também, contratava o serviço dele para fazer a colocação das poitas, né, dos flutuantes e tal, então tinha essa relação com ele. E aí nós abrigamos ele lá no Puntum, né, tinha a embarcação dele e tal, no Puntum, naquela embarcação. No dia... assim, do extremo lá, mais alto lá daquela cheia de 2023 ali no cais Mauá ali, onde a água chegou, né, a invadir um pouco ali o cais ali, lá dentro do muro de proteção, que chegamos até fechar as comportas, né, o município fechou as comportas aquele ano. Eu estava conversando com o seu Amadeu ali, em cima do flutuante, e ele me diz, olha, seu Hernani, o senhor sabe que daqui uns meses vai vir uma chuva bem mais forte que essa de 2023, de agora, quer dizer. Né? E vai acontecer o seguinte, vai romper aquelas comportas ali na frente da igreja, ali no 4º distrito. E a água vai entrar e vai alagar tudo, vai inundar tudo. Né? E as casas de bomba vão parar de funcionar. Então, tudo o que aconteceu, ele me relatou, e me parecia um troço, eu prestando atenção nele, me falando da seriedade, mas meio surreal, assim, de que acontecesse, que a gente, né, sabia dos riscos, mas não imaginava, porque a gente sabia que aqui em Canoas, né, não tinha proteção no Mato Grande, como tu disse, faltava ali, que veio a complementação do 448 depois, que até hoje não foi terminado também, a proteção e as casas de bomba e a comporta lá na entrada bem aqui. Também sabia que ia acontecer isso no bairro São Luís, né, todo o distrito industrial, logístico de Canoas, porque não tem ainda até hoje também, então querendo discutir o projeto, que de verdade que a gente sabe que tem que fazer o dique no Arroio Sapucaia lá e as proteções também, e as comportas e as casas de bombas, mas não se imaginava, né? Quarto distrito de Porto Alegre, né, protegido há muitos anos, bairro Rio Branco, bairro Matias Velho, fossem ser atingidos, né, realmente. E ele fez esse desenho, seu Amadeu, e aí depois até tivemos aqui com ele, né, foi onde se encontraram aqui, né, se acharam nesse trabalho que ele fazia lá que tu não conhecia, né, que ele fez para o município, e ele me disse, o município, eu ia lá em Porto Alegre e relatava para eles, né, lá no departamento lá responsável pelo esgoto de Porto Alegre, que Canoas tinha um modelo na época de gestão aí desse sistema todo de proteção, né, que infelizmente foi abandonado depois na sequência. E tu me disseste até que foi passado um relatório até, né, na sequência, antes de tu saíres dali, né? A gente sabia que isso ia acontecer, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele e com outras pessoas. Por exemplo, quando foi feito o levantamento topográfico ali, a cota dizia que onde era a bomba número 7, ou enfim, onde começa o dique, do lado da Matias ali, sim, tinha que você começar
com 80 centímetros ali, terminar com 1,75 m lá embaixo, 76. Certo. Começa aqui na Guilherme Shelton, diz, né? Na Isso, altura da São Paulo ali e tal. Essa era a cota. Uhum. Então, nós sabíamos que se desse uma enchente, como nos deu aquela de 41, né? Isso. A Matias ia ficar embaixo d'água. Porque a Matias tem duas coisas, uma ainda existe. Vai ficar existindo. Mesmo com a elevação dos diques, não entrando a água de fora para dentro. O problema da microdrenagem. Que causa os alagamentos. Que vai causar os alagamentos, porque a microdrenagem ela está saturada. Está toda ela assoreada, né? A água já passa por 4, 5 centímetros de um cano de 80. Né? Esse ano nós tivemos um episódio, e eu vou sempre no aviário ali no 41, ali quase na esquina, na frente da Escola Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ali. E eu fui tentar comprar roupa. Fui pela Camaquã, cheguei ali na esquina e não deu para sair. Dei a volta e voltar, porque não dá para ir para lado nenhum ali pelos alagamentos, exatamente está dizendo. Porque está. Não vai dar esse sistema de esgoto não tem a microdrenagem ela está saturada. Nós temos a macrodrenagem em Canoas, né? Ela está funcionando muito bem. Desde a época do governo Lagranha, quando se fez a macrodrenagem no bairro Niterói, depois se completou no governo Ronquete, lá na Itamar de Matos Maia, na Vila João de Barro, e as galerias dão conta. Isso aí. As grandes. O que não vai dar conta. Acho que nós temos alguns probleminhas pontuais, e não é nesses bairros que tu falaste, mas eu visualizo isso caminhando aqui, vou ali na beira, aqui no próprio Arroio Araçá, né? Depois que passa aqui na altura do 5º Comando Aéreo ali, caminhando ali, está completamente assoreado, né? Então realmente passou água pelo arroio, pelo dique, não, né? Está assoreado, então ele acaba repercutindo aqui na frente, inclusive, né? Às vezes aqui. Nós estamos aqui na Inconfidência, aqui onde, né? Tranca lá, exatamente. E eu também tenho caminhado bastante no Parque Eduardo Gomes, ali, né? No bairro Fátima, sim, né? E no lado, né, ali tem uma vala de drenagem, sim, também, que escoa toda a antiga Vila Fernandes ali, sim, né? Entendeu? E que está também assoreado, né, entendeu? Então são dois pontos que eu digo, mas realmente tu tem razão que nos bairros grandes, a vala da Curitiba, né, a vala do Irineu, a vala lá do Itamar Matos Maia, né? Em Niterói tem a outra ali que é da antiga Tamoio, não sei qual é o nome da vala, o que é mais antigo em Niterói ali. A vala da Tamoio, né? Tamoio. Ela fica um pouquinho depois da Tamoio ali, mas. Começa na base aérea. Isso. E faz confluência com o da Fernando Ferrari. Isso. Então essas grandes valas de macrodrenagem foram bem mas tem esse problema do assoreamento também de alguns. O outro também, que ponto agora tu estava falando, eu estava me lembrando que causava alagamentos fortes na Berto Sírio, né? Então, porque não se dragava a vala lá na ponta mais para baixo, né? Ali na São Luís, a Roberto Sírio, ali dava uns alagamentos ali na entrada, ali, me lembro, na altura da Pavioli ali e tal. E um dia choveu bastante, eu saí, eu vou por lá, inclusive botei água no motor do meu carro, né? Na época, estava indo lá para Porto Alegre, saí por ali, passou de com pouco tempo isso. Com pouco. Foi vamos dizer, no tempo de 2015, 2016, eu acho que o Sica era secretário de obras, e o Lademir era o adjunto. Eu me lembro que eu passei lá, botou água no motor, depois eu andei a seco, né? Então, né? Porque estava assoreada a vala, então a água não escoava lá. E me lembro que eu liguei pro Lademir, né, e disse para ele, vem ver aqui agora, porque estava. Daí ele me disse, tem um problema de licença ambiental, para fazer a dragagem. Eu digo, como assim, né? Tá aqui. E aí foram lá e no outro dia começaram a dragar lá aquela vala e resolveu o problema de alagamento. Eu fiz uma permuta ali com o cara que plantava grama naquela região ali. Ele pegava do valo para levar para a grama lá, e tinha um açudezinho lá que ele captava ali para molhar a grama. Mas estava assoreado aquele valo ali, onde é a Transpaulo hoje, né? Naquela altura da Transpaulo ali, exatamente. Ali estava tudo assoreado, era cheio de amaricá. E como a secretaria não dispunha de dinheiro para comprar grama para urbanizar as casas de bomba, né? O que nós fizemos? Eu e o capataz conhecia o rapaz, plantador de grama. Fomos lá e fizemos uma troca. Uma parceria com o cara lá. Levamos a reta escavadeira lá, abrimos
os valos ali e abrimos o valo até lá embaixo, na saída do asfalto lá. Hoje é começa o viaduto ali, a saída Da 448, isso, trocamento, aquele eixo. Isso, maior eixo rodoviário do nós estado do Rio do Sul. abrimos por ali até o Rio dos Sinos. Beleza, não deu mais problema, porque tinha escoamento. Isso. Depois o que acontecia? Chovia, alagava ali, o valo que tinha ali estava assoreado, não dava conta, a água subia para São Luís. É a falta do programa permanente, né, de drenagem urbana. Né? Então, nós temos aí esse conjunto, né, que tu trabalhaste bem, né, porque o sistema de proteção, né, ele é composto. Bom, primeiro nós somos atingidos pelo descumprimento da lei das águas, que não se faz a recuperação da mata ciliar, que não se faz, né, a drenagem do rio, quer dizer, a limpeza do canal do rio, que diminui a capacidade, né, de reservação e aumenta, então, as cheias, né, que não se faz a redução das cargas poluidoras, né? Continuamos dentro com o esgoto local aí sendo jogado na maior parte, não temos os números, né? São divulgadas algumas coisas aí, mas não temos a visualização, né? A própria recuperação da mata ciliar. Por quê? Porque nós não cobramos pelo uso da água, né? Não temos dinheiro para que os comitês de bacia possam, né, ter estrutura para fazer a fiscalização, montar o seu sistema de informações gerenciais e fazer o acompanhamento dos planos de bacia. Mas deveriam já ter. Inclusive, os planos de bacia deveriam ter sido revistos, né? Então, não foram nem vistos ainda, né? Então, para ser revisto. E a mesma coisa é a questão da drenagem. Né? Então, tu tem, às vezes, soluções, mas se não tiver um plano permanente de ação e, né, de avanço nisso, vai acontecer o que aconteceu. Então, realmente, tem essa experiência toda, é bem interessante, né? E essa visão de que se nós tivéssemos feito as coisas certas no estado do Rio Grande do Sul, certamente algumas coisas teriam sido atingidas, mas muito minimamente. Se tivesse feito todas as ações de proteção, né, no seu tempo, né, que poderia ter sido feito, né, teria sido o impacto quase nenhum, né, entendeu, desse desastre todo. E foram vidas, né, Vitor? Foram vidas, foram histórias de vida, né, o impacto foi muito forte. Eu digo, vai ser muito difícil, né, da gente recuperar. Mas eu queria que tu falasse, antes de falar exatamente o que tu pensa aí depois, um pouco da experiência depois que tu passaste na questão dos resíduos ali no aterro de resíduos sólidos, orgânicos. Eu sei que tu fizeste uma boa transformação ali no que era meio que um lixão ali, né, jogado, e tu fizeste um trabalho ali de organização, inclusive que permitiu, inclusive, a construção de habitações ali, né, de populares, e remoção do pessoal lá, né, daquelas subhabitações, nenhuma que tinha lá no canto de Niterói, no cantão que a gente chamava, né, na antiga 19, né, que sabia que não era muito fácil as coisas por ali, mas eu tenho os parentes lá e tal. Queria que tu falasse um pouco para nós dessa história. Com a tua sobrinha aí, a respeito disso, agora é muito bem habitável ali, é bom de morar ali, terminou aquele problema que tinha antes. Mas eu quero só completar a respeito da micro e a macro drenagem. Certo. Ali na Matias, nós vamos ter que ter a coragem, o poder público vai ter que ter a coragem de dizer a verdade para aquela gente lá. Para ele não ser pego novamente de surpresa, e não vai ser a água que vem de fora que vai inundar Matias. Vamos pegar assim, fazer números redondos. Né? Vamos dizer que chovendo 20 minutos, 20 milímetros. 10 milímetros fica empoçado. Não sai mais que 10 milímetros. Fica alagado. Né? Não tem a vazão necessária. E se chove 200 milímetros, vai ficar mais de 100 milímetros empoçado. Vai já alagar. Vai ficar em torno de 1,90 m, 70 centímetros, a Matias inteira. Isso aí não precisa ser um matemático, é números fáceis de conjugar. Né? E para quem conhece a microdrenagem da Matias, sabe que durante esses 30 anos, praticamente, foi as últimas limpezas que foram feitas, limpezas de verdade mesmo, foi no governo Dick. Quantos anos faz que o Dick foi embora? Já não existe, já estava morando numa outra dimensão, né? Então, isso aí, nós vamos ter que ter um trabalho educativo,
com os jovens, né? Porque os jovens, eles pegam as coisas quando ela já está explodindo, né? O Liberty, o Dick, né, foi prefeito de 93 a 96. 92. 92 se elegeu. Ele se elegeu, 93 a 96. 93, não sei, porque eu fui, isso. naquele período dele, eu fui consultor técnico da Câmara, né, de 93 a 96. Então faz 30 anos. Isso. 30 anos que ele saiu da prefeitura. É isso? 96 para 26, 30 anos. 30 anos. 30 anos que ele saiu da prefeitura depois não foi feito. Foi feito uma limpeza aqui, outra ali, através de jato, né? Hidrojatamento. Então, isso aí não desentope. Qualquer um de nós sabe que não vai de uma caixa de visita a outra, né, na boca de lobo. Não vai limpar ali, está entupido. Os canos estão entupidos. Vai limpar um pouquinho, vai empurrar aquela água que está por cima, né? Porque está assim, como é que é, sedimentado. É a areia, que tem bastante areia ali dentro que não deixa sair água, né? E mais o esgoto com a cal direto, né? Vai direto Sim, tem o mesmo sistema, não tem a separação. Quanto nós temos hoje, qual é a percentual que nós temos hoje no município? Então é mais ou menos isso aí. Esse que é o problema que eu digo da Lei das Águas, né? Tu falou em 96, aí a Lei das Águas recente tinha sido feita, então, se fazia naquela época as ações necessárias. Então depois criou todo o sistema legal para que se pudesse cumprir, se evitar essas questões, e não se cumpre a lei. Né? Interessante isso. Né? Nós aqui, tu tá falando agora, eu estava me lembrando que aqui nós chegamos a nos reunir nessa sala aqui com o pessoal, com um grupo de trabalho do Conselho Municipal do Meio Ambiente, para começar a tratar do plano de revisão da drenagem urbana. E isso parou, entendeu? Essa troca de governo. Essas questões se resolvem lá no Congresso. E é o Executivo que vai ter que mandar o projeto lá para o Congresso, porque o Congresso não vai fazer. Terminar com a reeleição. O que acontece? O prefeito entra entusiasmado ali para fazer as coisas, vai aparecer aquelas coisas visíveis. Né? Ele vai fazer o invisível? Não vai se reeleger. Isso aí é antigo. Já. Né? E aí o prefeito que entra para cumprir os 4 anos, ele vai fazer aquilo que é necessário, aquilo que tem que ser feito, não aquilo que os eleitores querem que ele faça. Para agradar os eleitores, para garantir a eleição. A gente tem que ser democrático, mas algumas coisas tem que se fazer pelo gestor. Isso. O gestor tem que ter a capacidade de buscar os secretários competentes nas secretarias de ponta ali, né, para fazer esse tipo de trabalho. Senão não acontece. É verdade. A troca da luminária é constante, né? Porque que aparece, é visível. Né? Falar a verdade. Falta. Falar a verdade, você sabe, você concorrer a vereador. Falar a verdade não merece castigo, mas não merece castigo para lá. Mas para cá, quem está falando a verdade não caminha muito longe. É que nós temos, eu acredito muito, Vitor, assim, tu falaste uma questão bem importante. Mas nós também cometemos alguns erros, que eu digo nós que eu acompanhei aí, o Constituinte, a gente já tinha alguma caminhada já, né? Então, tu falaste, eu trabalhava aqui no grupo aqui do Jorge Wexner, que era deputado federal constituinte, nós tinha também o Ivo Leste aqui, constituinte, mas o Jorge tinha já um grupo aí que depois se transformou em PSDB, com João Gilberto, com Vicente Bogo, né? Então, Hermes Zanetti, a gente já discutia algumas coisas, e a gente acompanhou isso de perto. Então, o que se fez naquela época? Se fez uma Constituição parlamentarista, né? Parlamentarista, né? Então, fortalecendo o legislativo, o parlamento, né? Então, dando poderes fortes ao parlamento, né? E tirando, evidentemente, do executivo, né? Não tem aquela mesma força executiva. Só que, ao invés de consolidar, então, né, o regime parlamentarista, na hora de dizer, se jogou para o plebiscito, né? E aí foi o que aconteceu. Sim. Eu vejo agora, há pouco tempo vi uma entrevista com o José Fogaça, né? Senador, deputado na época, né, constituinte, senador, reconhecendo que o regime está errado, né? Erramos no presidencialismo, mas o que faltou foi essa decisão, que eu lembro bem. Né? Nós fizemos uma campanha ingrata, desproporcional, nós enfrentávamos a Globo, né? A Globo dizendo que o parlamentarismo ia fortalecer o Congresso. Não, o parlamento já estava fortalecido. E eu acho que esse fortalecimento ele repercutiu bom, tanto que nós chegamos ao absurdo de ter emenda parlamentar. Né? O deputado ele não tem, deputado ou parlamentar, já porque já se passou, ele não tem responsabilidade nenhuma com a gestão, mas tem dinheiro
medindo onde é que ele vai botar, né? Entendeu? Para fazer uma ponte onde não então tem é um rio. troço assim completamente fora de qualquer... Falou em democracia, agora eu disse, pô, não tem como sustentar, né, a questão democrática, e aí nós chegamos onde chegamos, né? Que o município foi atingido de uma forma assim, né, assim terrível, né? Terrível de se imaginar o que aconteceu. O bairro Matias Velho, o bairro Rio Branco, Niterói passou ali no fio da navalha, né? Podendo ter um impacto muito forte, muito, muito difícil. Por isso que eu digo. E eu acredito muito hoje, né, na sociedade civil organizada. Então, por isso que eu digo, a gente vai ter que, né, se conscientizar que nós precisamos organizar a sociedade civil, né? Porque ela, através das ferramentas, né, que foram constituídas, foram construídas na Constituinte, que são os órgãos públicos de participação, né, e controle social, né, os conselhos, né, os conselhos regionais, municipais e tal, que tem que ser muito debatido, muito, né? Agora o pessoal está nesse momento está um grupo da Fundares lá reunido no Ministério Público tratando exatamente dessa questão dos fundos dos conselhos nesse momento, agora de tarde, né, que está organizado. E que eu acredito que o caminho vai ser por aí que a gente tem essa consciência, porque senão fica muito difícil. Nós temos todo um aparato legal, né, a nível municipal, estadual e federal, que não se cumpre, né? Tanto na questão da drenagem, na questão do saneamento, na questão da lei das águas, do sistema das águas, na questão da proteção, tem uma lei federal da proteção que não é cumprida, entendeu? E a União é a primeira, que é a principal responsável. Né? Hoje eu queria tirar o corpo fora, realmente é uma questão muito difícil e que precisa passar por essa consciência da sociedade civil, né? Que perdeu e perdeu muito e não vai continuar perdendo, vai ser muito difícil de recuperar se nós não mudarmos o nosso comportamento daqui para lá e começarmos a enxergar as possibilidades que a gente possa se reestruturar por nós mesmos, né? Existe uma série de leis aí que tem que ser cumprida, nós temos que cobrar isso, o cumprimento das leis. E tem uma série de leis de incentivos, de benefícios, de possibilidades que tu possa atrair recursos diretos, setor empresarial, das próprias pessoas físicas. Hoje, né, os brasileiros podem destinar 6% do seu imposto de renda direto para o fundo da criança e adolescente, do idoso. Né? Em vez de pagar para o governo federal esse dinheiro para lá, pode ir direto para fundos. Né? Evidentemente, muito pouco se aplica isso. Né? O ano passado, até o Rio Grande do Sul pulou a sua receita nessa área, né? Somando os municípios e tal, de 53 milhões, mais ou menos, que foi o 2023, agora esse ano de novo, para 118 milhões nesses fundos. Porque os brasileiros, né, comovidos aqui com o nosso problema, doaram, né, espontaneamente, sem nenhum movimento, sem nenhuma campanha para cá, para essas áreas. Só que também, então nós temos que se apropriar desse potencial e também saber fazer esses recursos chegar onde eles têm que chegar, né? Então, eu acredito muito nessa questão que tu colocaste, exatamente nessa linha, né, dessa discussão do regime democrático. Nós já estamos aí, mas por isso que eu digo, nós temos que buscar caminhos. Né? Porque a democracia ela vai até onde não incomodar o meu semelhante. Isso. Mas se o meu semelhante não compreender algumas coisas por desconhecimento, na democracia eu devo fazer aquilo que o gestor público tem a obrigação de fazer, que é fazer uma coisa para não dar problema amanhã. Mas eu vou voltar, então, aquela questão do Jorge Lanner. Eu cheguei no governo Jairo e até me pediram qual é a secretaria que eu queria. E eu trabalhei sempre com a questão do meio ambiente. Eu gostaria de ir para a Secretaria de Preservação Ambiental, que era a Secretaria de Meio Ambiente, né? Aí eu cheguei lá e fiquei lá na secretaria, zanzando para cá e para lá, me deram uma mesa e eu comecei a enxergar as coisas, né? Ver as coisas, ver quem queria trabalhar lá, quem não queria. E daí eu fui com o secretário Baroni, conversei com ele e digo, olha, nós temos bastante gente aqui sem fazer nada e o Jorge Lanner está abandonado. Se criou uma cooperativa de reciclagem lá dentro e estão lá, aquele pessoal está gerenciando aquilo que é competência do poder público, da Secretaria do Meio Ambiente. Aí ele me pegou para mão, para o braço e vamos para lá. Agora, só cheguei, conversei isso que eu falei para você, eles vão lá para o Jorge Lanner. Daí eu fui lá com pouca experiência, ou uma experiência mais ou menos de campo, assim, né? Eu sabia o que eu ia fazer lá, porque eu tinha estado lá no Jorge Lanner na época da criação, que foi criado
o aterro ali, ele foi no governo Dick também, né? Então, se criou depois o O Distrito Distrito Industrial lá, que Industrial parte, aí né, a e tal. primeira fase E ali. aí eu levei o Barone, falei, ó, Barone, a cooperativa tá ali sem condições, não tem água, não tem luz, não tem banheiro, não tem nada. Tem que começar por ali para existir uma cooperativa, porque senão eu não vou poder trabalhar aqui, porque daí eu sou um gestor público aqui, eu vou responder por isso. O aterro Jorge Lanner não está cercado, em parte nenhuma. Está só cercado pelo valo de água no lado do distrito industrial ali, que era distrito, não, é Vila Industrial, né? Vila Industrial. Isso. E tinha o distrito industrial que fazia uma parede até todo o distrito industrial fechava, então não tinha entrada pro Jorge Lanner. Aí o que que eu fiz? Eu olhei lá, digo, tem material aí, Barone. Tinha canos e vigas e tal, para cercar. Aí ele falou assim, faça o que tu quiser. O que tu fizer fazer aí, tu faça, que eu assino embaixo. A primeira coisa que eu fiz foi puxar a luz para galpão de reciclagem, água para eles e fechar o aterro Jorge Lanner. Aí eu fechei lá em cima, na entrada do Albatroz lá em cima, coloquei pedras grandes lá para não entrar caminhão lá por cima, para jogar coisas que não deviam ser jogadas lá, e fechei ali no Distrito Industrial e criei uma parceria com o pessoal do Distrito Industrial e os moradores do entorno. Sim. Os moradores do entorno sabiam o que eu estava fazendo. Criei uma parceria também com o Chiru, né? Funcionário público que estava lá. Sim. O funcionário público que estava lá, que ele fazia as coisas da cabeça dele lá e tal, mas quem comandava Ele tinha casa lá, quem tipo comandava, capataz, né? Não é? Tinha uma capataz. quem comandava essa coisa O toda lá. fechar, para se entender, né, bem, é para que não Cercar a deixar rota, entrar de qualquer jeito. exato, Era um aterro de resíduos sólidos, E né, entrar- que tem regras, Isso, né, legais e é. tal, do que pode ser descartado, de que forma podia ser descartado lá. E aberto, o pessoal ia lá e largava Sim, qualquer sim. coisa, sem pagar, É. inclusive, nada, sem, né? E aí virava o lixão, né, que a gente chamava. O que aconteceu? Eu peguei e fiz uma guarita entre a escola de samba ali, fiz uma guarita e o pessoal que entrava ali, eles tinham um lugar só para passar. Passava ali, a gente fiscalizava a Conseguia cara, fiscalizar, controlar o aquilo acesso. que não estava nos conformes da resolução 307, eu mandava de volta e o cara que produziu, né, o lixo ia ser o responsável ou quem pegou o lixo que se tornasse responsável. Aí começou aqueles descarte clandestino para um lado e para o outro aí, né? Foi difícil de combater, mas se combateu daí com os guardas municipais e o pessoal do trânsito ali me ajudaram Sim. bastante. Aí, quando ficou pronto daí essa parte, eu comecei a preparar aí aquela área lá para se construir aquela residência habitacional lá, para retirar o pessoal para fazer, do antigo do campo, fazer o reassentamento, na verdade. Segundo a história, é uma das primeiras favelas do Rio Grande do Sul, né, e do Brasil também, e pequena, né, e estava ali. Então, ficava incomodando aquele pessoal ali, daquela maneira, aquela coisa de... Sim, o beco ali e tal, que era eles já complicado ali. estavam assim porque eram abandonados, né, jogados ao léu. Isso. O que eu fiz? Como tinha plantação não, tinha uma mata de Amaricá, Sim, e um banhado uma vegetação ali, lá. Vegetação ali. Que se criou ali em cima. Estava travado aquilo na questão do meio ambiente para liberar para construir. Isso. E o Jairo falou para mim, Vitor, não tem uma maneira de fazer isso? Eu tenho. Fazendo. E me responsabilizo também. O senhor já está sabendo e eu vou fazer. Não me falou nem que sim, nem que não. Ele foi para casa, eu preparei durante a semana
2 escavadeiras, arrumei mais uma emprestada com a Secretaria de Obras e deixei os operadores avisados que iam ter hora extra para eles, e no sábado nós fizemos aquilo lá. Foi primeiro roçado com a escavadeira, né? Foi feito tudo isso aí, retirado lá, tinha caixa de abelha lá, que foi até... depois eu arrumei uma confusão com os moradores, os donos das caixas de abelha, mas eles não tinham licença para botar ali, Sim. Não deu nada. Aí abri um valo de fora a fora dali do... Tinha uma apicultura lá, então, clandestina. Né? Dali do distrito até o muro da base, eu abri um valão, para a água que vinha de cima ali da Jorge Lanner, do aterro, do próprio aterro ali, ficasse no valo ali, e daí eu fiz um valo para escoar no valo do lado do gasoduto, oleoduto e gasoduto ali. Fiz uma galeria por baixo e as águas lá de cima passavam por ali. O gasoduto é meio paralelo a Itamar. Isso, né? Aí, durante a semana não veio ninguém ali, alguns dias enxergou aquele clarão ali, não falou nada. Apareceu o engenheiro André e olhou para um lado, olhou para o outro e me chamou. O que é isso aí? Eu digo, isso aí é o que isso aí que tu tá enxergando. Sim, mas os bichinhos daí, eu sei lá de bichinho. eu brinquei com ele, né? Nós estamos no inverno, por exemplo, ninho de aves não tem no inverno. Certo. Nós temos alguns bichinhos lá que é ratão de banhado, mas os valos não foi tocado. Eles estão na água ali. E tem toda aquela vegetação para cima. Essa área precisa se fazer de uma forma ou de outra, e o licenciamento do qual você está sentado, uma das pessoas que está sentada em cima, não libera, eu fiz. Pois aquela área, até para ter um bom entendimento, ela não era uma área de banhado, né? Era uma área e já era tropizada, porque ela foi ali historicamente um experimento de plantio de arroz, né, do IRGA, né? Me lembro que eu fui morar em Niterói, no bairro de Niterói, na Pontiaca Loja, lá abaixo da Itália, no ano de 70, né? Então, já tinha todo aquele experimento. A nossa aventura era atravessar ali na base aérea e ir lá para o dique, lá para Cachoeirinha, nos açudes, tomar banho ali. Atravessava na base, no final Então, a gente conhecia bem aquela região ali. Aquela área ali era de plantio de arroz, experimentação de arroz. Mesmo projeto que tem do IRCA em Cachoeirinha, não sei se está ativado ainda, mas o IRCA tem uma área grande, Cachoeirinha ali, nessa sequência que era experimentação de plantio, né? Então não tinha nenhuma questão realmente ambiental. Foi os Amaricá que se criaram ali, né? E criaram porque ela ficou tempo abandonada, né? Sem a gestão necessária, inclusive porque conta a história, que não é a lenda, é a história mesmo, né? Que houve um depósito ali de alguns fertilizantes e tal, tóxico e tal, agrotóxico. Então, que tu tinha que ter um tempo de descontaminação. Eu sei que é verdadeiro, que não é história, sim história, porque na minha época, né, de secretário de desenvolvimento, a gente fez uma tratativa com o grupo Walmart, né, e de outros grupos para montar centros logísticos ali, e eles fizeram o estudo, né, ambiental do solo ali e ainda indicava essa questão da contaminação do solo, que ela veio ocorrer depois. Então, mesmo na época nós querendo ceder uma parte daquela área ali para fazer centros logísticos, né, até das redes de cooperação, Grupo Walmart, não houve avanço porque tinha essa... Então era uma área antropizada, efetivamente, né, e que tu transformaste numa solução ali rápida, né, com estrutura própria, né, do município ali, com ações próprias do município, né, fizeste o aterramento ali também com esse próprio... Né, resíduos, né, que tinha ali da construção civil, né, exatamente, que viabilizou, e hoje é um lugar, né, com casas, né, muito boas, um lugar bem e também deixou, né, a outra ponta, que era lá a 19, a caixa d'água, o beco lá em cima, lá, que era uma questão muito ruim. Eu ajudei a fazer, era belo trabalho ali. Para começar, deixei pronto para começar, depois foi feito dali 15 dias, fizeram o estudo do solo, e rapidamente a empresa entrou ali, e eu me mudei daí para cima, deixando aquela parte cercada, com portão, tudo pronto ali. Eu fechei a entrada ali, para não entrarem mais por ali, e abri
lá por cima e pelo Distrito Industrial. Eu lembro desse trabalho, né? Porque esse trabalho tinha sido iniciado, inclusive, já, eu acho que antes um pouco, né? Com o Pedruzzi lá, né? No tempo do Pedruzzi, para tirar os caminhões ali dentro do bairro, né? Os caminhões de entulho, né? Os de entulho, né? Exato. E os caminhões também que vinham do Distrito Industrial ali, mas mais os caminhões de entulho. Então, eu me lembro que tinha esse perigo muito grande, né? De atropelamento e tal, além da questão da poeira na época, mas especialmente do perigo que era, né, todo os caminhões por dentro. E houve, então, o primeiro acesso lá na época. Me lembro que eu tinha encontrado numa gaveta da Secretaria, quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento, aqui na rodoviária ainda, um projetinho, a referência, um contrato com a Magna Engenharia que tinha alguns projetos. E um deles era o projeto daquele asfalto, né, da Gravataí, né, de 2,5 km, mais ou menos, até a entrada do Jorge Lander ali. Então a gente pegou aquele projeto, encaminhei para a Caixa, tentei arrumar financiamento, não conseguimos financiamento, mas me lembro que no Pedruzzi se iniciou a execução, então, né, terraplanando, botando os entulhos, fez a canalização e fez aquele acesso profundo. Mas aí depois daquele período que tu tivesse, teve uma gestão plena, realmente mais efetiva, né, daquela área de resíduos ali e utilizaste dessa forma. E hoje parece que tem uma usina hoje ali também, bem estruturada. Eu não cheguei a visitar, mas foi. O que me disseram era isso mesmo. Foi um forte trabalho feito aí, né, nesse período, nesse longo aí, queremos. É importante nós registrarmos aqui, ter essa oportunidade de conhecer essa experiência toda. E hoje, então, depois, né, também tu não voltaste à atividade pública, né? Depois fomos mesmo tempo, né, até 2012, né? Então, 2012 e depois nos afastamos aí das atividades públicas. Né? Eu fiquei até 2017. Tu ficaste mais no período. 2017, Então, fiquei ainda lá na mesma atividade. No governo Busata. Sim. Lembro. Não, mas eu fiquei lá para fazer uma transição daquilo que estava acontecendo ali, né? Então, a gente fez com várias secretarias aí e depois eu saí. Até o Jorge Oeste queria que eu ficasse lá, né? Porque a filha dele era a vice-prefeita. A vice-prefeita, isso, a Gisele. Mas eu saí. O que aconteceu? Depois, então, da parte de terraplanagem pronta ali, eu me mudei daí para cima. Aí abri lá em cima em cima do dique ali, e levantei o dique. Isso. Levantei todo o dique ali, botamos pedra brita, primeiro rachão, depois pedra brita, um pouco de argila, pedra brita. Se continuou aquele trabalho de consolidação daquela área. Daí eu fiz uma área de reciclagem ali, daí eu construí um galpão que até foi doado a Madeirama para o galpão, a parte que eu tinha ali, uma parte eu peguei no Guajuviras ali, os postes de eucalipto que estavam ali, jogados, apodrecendo ali, eu usei aqueles ali e fiz o galpão. Em fazendo o galpão, aí a gente estruturou a cooperativa. E daí eu saí da cooperativa, saí da assistência para a cooperativa. Tinha muito desencontro ali entre a cooperativa, porque ela era uma cooperativa, não era? E as pessoas, com a fundação da sala aí, começaram a tratar aquelas pessoas como coitadinhos, sabe? Sim. E não, cooperativa tem que tratar, ela é uma empresa. Sim, né? empreendimento. Então ela tem que inclusive ela faz parte do segundo setor, né? Porque ela distribui lucro, né? Exato, tu tem que dar toda a assistência e tal, mas ela tem que caminhar com as próprias pernas, porque senão não tem sentido uma cooperativa, né? Então, se construiu uma estrutura muito forte ali, tinha 15 recicladores contratados pela prefeitura através da mecânica Capina, tinha trator, reto-escavadeira, escavadeira, para fazer todo o trabalho. Então, eu peguei e fiz uma área, não sei se tu chegou a conhecer aquela área daí, eu fiz um dique, que é um talude, né? Dique no lugar onde separa o seco do molhado. Sim, mas eu fiz um talude. Né? Eu lembro, sim, eu tive lá. Naquele talude, para entrar no aterro, para levar lá, tinha só um lugar para entrar. Sim, tinha que entrar por... Eu fiz uma fenda uma estrada no talude e construí a guarita em cima do talude. E ali controlava todo o acesso. Né? Você sabia tudo que entrava. Se entrasse alguma coisa errada,
era porque o cara que estava, a pessoa que estava na O secretaria, fiscal ali na portaria, deixava passar. Hum. E aí você trocava, não se deixava viciar. Por exemplo, tinha um hoje, essa semana, outro metade da semana que vem, eu trocava todos, né? Não tinha Essa área isso, ambiental toda a né? gente sabe que tem É, essa visão, porque ela porque tem uma importância econômica grande, mas tem essa visão que ela é perigosa, realmente, né? No momento de negligenciar nisso, né? e nisto eu descobri, caminhando toda a área ali, que a Corsan tinha rompido o dique para transportar o duto ali, a água. A via da água ali, né? Isso. Isso. Eles abriram, porque antes era captava aqui embaixo, onde é a caixa d'água, hoje ali, um pouquinho para baixo, né? E dali saía. Mas como não capta mais a água do rio Gravataí ali, eles mudaram correndo o dique, do lado de lá do dique, indo até o canto do muro da base. Ali eles abriram o dique. E não fecharam, deixaram até os canos abertos. Ali tinha cada semana que chamar eles ali para fechar, porque os caras furavam para fazer jorrar água para cima, tomar banho ali embaixo e tal. Então eu tive um Eu observei isso quando eu estive lá, depois da enchente, levei o Grinco, que é vereador hoje, para ele conhecer aquela região, pô. Eu conhecia, né? Sempre, eu quero ver esse dique lá e tal, né? Porque falavam que tinham levantado, não entrou água. Eu digo, não foi por isso, porque o dique é linear, né? 6 quilômetros e pouco, não entrou água, porque ele foi bem construído e não passou. Estava lá estruturado, porque senão a água ia passar onde não tinha sido levantado. Mas, evidentemente, que tem que reforçar, tem que levantar. E o dique de Niterói, eu conhecia porque eu andava de bicicleta ali, na Cachoeirinha, a nossa aventura de guria era ir de bicicleta na Cachoeirinha e vir pelo dique, né? Então, e a gente conhecia. E aí sabia também do projeto, quando nós fomos secretário, tentamos essa construção, mas sabíamos também que o objetivo do projeto é a mobilidade urbana e ligar lá para a Cachoeirinha. Inclusive, tem a previsão de nós ter uma ponte ali, né, para ligar com o aeroporto de Porto Alegre, né? Então, a questão da base aérea é desligar. Então, está no plano diretor essas previsões, né? E aí o pessoal da Corsan não me ouvia, eu fiz aquilo que o prefeito mandou que eu fizesse, eu tranquei, não deixei mais eles entrar. Porque eles levavam os resíduos dos cortes de rua, né, para entrar de água. Levavam o resíduo lá para o Jorge Lanner, eu separava e eles não pagavam nada, que era um poder público com outro poder público. E aí eu fechei, veio o diretor da Corsan conversar comigo. E aí eu digo, não, eu já conversei com vocês muitas e muitas vezes e vocês não ouviram e precisava se fechar aquele dique lá, porque ali corre um risco o dia que der uma chuva forte aí, der uma enchente, a água vai entrar por ali. Aí eu dei assistência, ajudei eles também com a máquina e com canos também para fazer o desvio para ele poder trabalhar. E aí foi feito o dique daí. Foi levantado até mais ou menos dali da onde tem aquela vertente. Reconstruído o dique ali com argila, com material pronto. Isso, Foi feito isso aí. E de lá da reciclagem, para mais ou menos terminar o que eu fiz lá da reciclagem, então a gente reciclava brita, uma série de produtos da construção, né? Você viu? Você pegava entulhos de toda a região metropolitana, né? E depois, no fim, daí você pegava só de Canoas, daí você proibiu a entrada de outro município lá. Eles pegaram, quando se construía a saída de Canoas aqui para a BR 448. Sim, Avenida das Canoas ali. Isso. O material saiu tudo de lá, material reciclado, para fazer a base daquele reforço. E aí tinha gente achando que não dava, mas eu não coloquei caliça, coloquei só concreto. Tinha rachões, tinha concreto e brita misturada, né? Todo o material misturado. O último material que foi colocado ali foi aquela diminuição daquela elevada que tinha ali onde hoje é a ponte do Gravataí, daquelas empresas todas ali.
aquilo ali foi demolido, tudo ali foi levado lá pro Jorge Lander. Eu separei todo aquele material. Estava separado, separava ele em cupins, né? Sim. E aquele material depois foi usado para isso. Interessante. É uma aula aqui, né, que tivemos de aprendizado bastante grande, essa tua experiência é muito grande, e que mostra aí o acerto, né, das intervenções que foram feitas aí, né, tanto do ponto de vista, né, da proteção, né, que se garantiu aí nesses lugares, pena que não, né, não, que nós temos que continuar trabalhando. Mas e aí, então, Vitor, o que tu, para nós, né, encerrarmos a conversa, queríamos ficar aqui muito tempo, né, mas vamos voltar em outra oportunidade, com certeza, nosso parceiro aí do projeto todo, né? O que tu enxerga aí que nós temos aí pela frente aí agora, depois da enchente, depois dessa dificuldade toda que nós vivemos, né, tu também vive numa região ali, né? Embora tu esteja morando lá em Santa Rita, tem a família ali, né? Tem os empreendimentos ali e também os parentes todos aí, né, que foram atingidos, né, na cidade de Canoas. Eu, infelizmente, eu sou não muito pessimista, mas sou pessimista nessa questão toda onde está se colocando para as pessoas que em fazer os diques não vai mais ter problema. Nós criamos um problema, né? Com a enchente. O que aconteceu? Se a microdrenagem estava assoreada, ela ficou pior. E nada foi feito muito assim, foi feito nos locais onde está aparecendo com mais frequência de alagamento, está se fazendo alguma coisa ali. Mas ali não vai resolver o problema, porque vai logo adiante e não vai passar. Então, o que tem que ser feito hoje aí, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Olha, tu pegar quantos metros de canos nós temos aí em Canoas. Tá? Quantos mil quilômetros de estrada nós temos? Então, nós temos que multiplicar isso por 2. É bastante. É um trabalho assim que não dá para visualizar a quantidade de reais que vai custar para fazer isso aí e a quantidade de tempo. E o tempo, ele não espera. Segundo os que estão analisando e dizendo especialistas estão dizendo para a sociedade que nós estamos aí afunilados ao ponto que nós não temos tanto retorno. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. E nós somos uma cidade atípica. Nós somos muito mais problemas deixados pela enchente do que os outros municípios da região metropolitana. Com certeza. Digo que somos a cidade mais impactada proporcionalmente na história mundial, né, por um desastre ambiental. Assim. Nós conhecemos os bairros, né, que se consolidaram ao longo dos anos com trabalho. Litoral já é mais antigo, mas tu pega a Matias Velha, a gente conheceu. Eu morei em 67 na Matias Velha ali, com 5 anos de idade, peguei a última enchente da Matias Velha. Fui deslocado para o bairro de Niterói, tá, inclusive ali até. Fiquei 30 dias ali na Rua Bahia. Mas a gente sempre morava ali na Carazinho, ali era o fim da Matias Velha, né? Depois ela foi, se espichou até a Avenida Getúlio Vargas, até depois do dique, né? Entendeu? Então, e foi construído com o trabalho das pessoas que vieram do interior, como hoje recebe, né? Muito imigrante, inclusive, né? Então, e do trabalho. E essa destruição, né? Para reconstruir não vai ser fácil, não. A gente vai ter que pensar assim, muito como sociedade. Eu vejo o entrave disso tudo é que é muito caro, mas é necessário. Agora nós não temos o que fazer, nós vamos ter que cuidar do que nós temos aqui e melhorar, né? O que eu sugeria que se fosse feito imediatamente é equipar as casas de bombas com geradores. Mas precisa uma empresa. Não precisa empresa. O senhor coloca um gerador lá e capacita duas ou três pessoas que operam as casas de bombas ali. É só inverter a entrada de energia da rede para o gerador. Tu estava falando aqui, naquele episódio aí, eu acho que, não sei se foi 2016, 17, ou mais recente, né?
Mas foi aquela época, 2015, 2016, 2016, acho que foi, que deu aquele alagamento que falhou o sistema, deu um temporal, Sim. derrubou o sistema e aquela tua região ficou toda debaixo d'água ali. Sim. Eu lembro que minhas sobrinhas ali. Foi em 2016. Aquele dia eu estava vindo, justamente num daqueles dias, no segundo dia do alagamento, eu tinha pego o professor Carlos Tucci, né, que hoje está assessorando o município de Porto Alegre, uma sumidade aí, e ele estava contratado pela Descan na época, né, para nos dar assessoria, e levado ele lá em Campo Bom, lá para uma reunião dos prefeitos lá do Procinos, justamente para ele falar sobre a questão da água. Então, na volta, nós paramos ali com ele, e ele colocou exatamente isso. Né? É inimaginável não ter um sistema, né, alternativo de geração de carne de bom, porque a primeira coisa que vai atingir numa tempestade, ou no caso, é a rede de energia elétrica, né? Entendeu? A rede elétrica. Então, tu não ter sistema alternativo, a óleo, outra, né? Inclusive, ou energia própria elétrica, né? Eu morava falar ali. Disso com o professor. Eu morava ali, alagou. Não entrou água no meu terreno, os outros terrenos que eram mais baixos ali. O Campo do Iraí ficou alagado. Alagado e mais de 80 centímetros para entrar ali sei lá, da altura ali da Quaraí ali, entrava com água para aqui. Sim. Né? Então, para ir de casa lá na oficina, a água dava. Eu acolhia, inclusive, na minha casa aqui, as minhas sobrinhas que moravam lá embaixo, lá, cara, para cá, não estava conseguindo acessar. E ali eu via determinadas manifestações, então, sempre tem alguém que é culpado. Então, tinha um pessoal reunido, o pessoal da prefeitura ali, né, reunido, e já tinha gente culpando a SSU. Aí eu falei para essa pessoa, fala baixo. O problema aí não é da SSU, o problema aí é nosso. Por quê? O problema é nosso porque já tinha uma estrutura funcionando e era uma empresa que funcionava, que gerenciava, né, a estrutura. Com eficiência. E aí, como saía muito caro, foi retirado. Como se achava que não tinha mais necessidade, que não ia mais chover, foi retirado. Agora nós vamos culpar a SSU. A SSU não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa, então, é São Pedro. Ou alguém, né? Vamos começar a culpar o invisível. Então, o grande culpado aí somos nós. Né? E daquela época até então não foi feito nada. Até a enchente. Não sei agora como é que está sendo feito. Se já tem geradores ao lado das casas de bombas, né? Hoje está se falando em modernizar e tal, agora estão colocando também. Essa é uma questão que a gente tem que procurar pegar essa experiência e ver hoje a situação de hoje. Para ficar moderno, vai ter que ter uma geração própria. Isso. Né? E se não tiver um gerador? E eu volto, tu fala nós, né? Então, e realmente é isso, né? Porque Sim. História de nós e a responsabilidade é nossa de sociedade. Exato. Mas aí, mais uma vez, vem as leis, né? Porque, na verdade, o sistema todo de proteção é uma responsabilidade da União. Né? E os diques aí, os mais antigos, foram todos construídos pelo DNOS, né? O Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que era responsável, o departamento responsável pela implantação dessas proteções, manutenção desses sistemas todos, que foi extinto no governo Collor, né? O governo Collor extinguiu o DNOS, a autarquia que gerenciava isso, e ficou no limbo, né? Então, naquele período. No governo Fernando Henrique foi feita uma legislação, né? Uma regulamentação, então, passando para os municípios essa gestão. Só que, evidentemente, com a responsabilidade da União e do governo do Estado em aportar os recursos, que não aconteceu. Né? Então, que não aconteceu, não acontece até hoje. Então, está essa discussão toda. Mas nós temos as leis, né, com muita clareza aí hoje, mais uma vez, que nós temos que botar a serem cumpridos por todos os departamentos. Por isso que eu disse. Né? Mas quando tu fala nós, eu concordo contigo, é nós mesmo, que história é nós. Então, a sociedade precisa se organizar, né, para se reconstruir, né, mas para cobrar o cumprimento das leis para que possa se evitar, né, efetivamente, que se repita, né, essas coisas que vão se repetir, né, se não tiver essas ações. Né? E hoje, digamos, querendo se fazer isto, tá fácil de se fazer isso aí, porque nós temos a autoridade de dizer para a sociedade que é necessário fazer isso aí, nós não vamos fazer aquilo que você está pedindo uma quadra de futebol lá para a escola, enfim, uma construção aí para lazer. Sim, não adianta fazer outras coisas e não fazer isso, aí vai tudo por água abaixo. Né? Olha o Centro Social Urbano na Batista, como é que está.
Exatamente. destruído. Ouvimos aqui o Leco, aqui há poucos dias, que foi presidente do Centro Social Urbano, né? Nós tivemos ali um ápice, né, de integração né, na área cultural, social, esportiva, né, de qualificação profissional, que nós tivemos aqui tudo, e hoje não existe mais nada lá, né? Não existe mais nada, nem associação. Não sobrou nada de documentação, de nada. E é realmente tu desse um belo exemplo. As pessoas hoje não podem não querer enxergar essas necessidades, essas prioridades. Né? Tá fácil de trabalhar isso porque existe um vácuo que deixa a poder público bem próximo da sociedade com aquilo que é necessário fazer no que tange a questão da macro e micro drenagem da cidade. Muito bem. Isso aí, então, meu amigo. Né? Poderemos conversar aqui muitas horas, né? E certamente vamos retomar em outro momento. Mas é prazer muito grande, né, a gente poder compartilhar, ou tu compartilhar conosco, né? Toda essa experiência que tu tivesse nessas áreas que são, eu disse, fundamentais e estratégicas, que as pessoas não deram, né, deram muita bola aí, a questão do rio, a questão da água, né, a questão do ambiente, da proteção, da sustentabilidade, né, da questão dos resíduos. Então, está dentro desse conjunto. Eu quero agradecer, compartilhar nisso e renovar esse convite para que tu participe conosco, né, nessa questão dessa conscientização, da mobilização da sociedade, no sentido de que a gente possa, né, exatamente levar as pessoas, organizar de novo, reorganizar a cidade, a sociedade toda, né, como um todo, com esses focos nessas questões fundamentais. Então, te agradecer e pedir para que tu conclua aí, então, para os nos acompanham aí. Foi muito legal conversar contigo a respeito disso tudo que a gente passou, porque nós, nesses poucos minutos que nós estamos aí conversando, nós conversamos cortando, né, porque se nós vamos conversar isso, tudo que aconteceu em tudo isso que nós falamos, nós ficamos 2 dias aqui não terminamos a conversa, mas tudo isso que foi abordado aí, você começou há 40 e poucos anos atrás, parece que faz ontem, né, mas faz 40 e poucos anos atrás que você começou a se organizar como sociedade organizada, lá através da Associação de Moradores de Niterói, que é a Sabetran, para que se criasse os comitês e funcionasse. Está funcionando bem, não, mas alguma coisa foi feita. Foi feito, o embrião foi dado, agora nós precisamos fazer cumprir a lei, a responsabilidade de todos nós. Né? Eu quero agradecer a oportunidade, espero que eu tenha contribuído e desejar a todos aí uma boa caminhada de hora em diante, nesse caminho que é um caminho difícil, mas é um caminho a ser trilhado, não adianta, não tem escapatório, né? Não. Obrigado. Tem alternativa. Então, encerramos aqui, agradecendo mais uma vez, mais um programa, né, do Projeto ADESUL, Conectando o Saber, na busca dos caminhos para a sustentabilidade. Muito obrigado.